A madrugada que deveria marcar apenas a maioridade de uma jovem acabou se transformando em um dos episódios mais chocantes da crônica policial brasileira. Em uma casa de alto padrão na região metropolitana de Curitiba, luxo, bebida e música deram lugar a uma sequência de atos que culminariam em um crime brutal. Daniel Correia Freitas, jogador de futebol com passagem por grandes clubes do país, entrou naquela residência como convidado e jamais sairia com vida. Era a noite de 26 de outubro de 2018. Daniel, então com 24 anos, havia viajado até o Paraná para participar da comemoração dos 18 anos de Alana Britz. A festa principal aconteceu em uma casa noturna badalada da capital. No local, o clima era de euforia, música alta e consumo intenso de bebida alcoólica. Daniel estava na área VIP, cercado de amigos, sem demonstrar qualquer comportamento agressivo ou fora do comum. Imagens das câmeras de segurança da boate mostraram que o jogador aproveitou a noite como qualquer outro convidado. Não houve registros de confusão, discussões ou problemas. Ele pagou sua conta normalmente e, quando o evento chegou ao fim, por volta das 4h30 da manhã, aceitou o convite para seguir com um grupo até a casa da aniversariante, em São José dos Pinhais, onde a celebração continuaria de forma mais reservada. Ao chegar à residência da família Britz, o ambiente já era outro. A festa perdia força, algumas pessoas conversavam, outras descansavam, e o excesso de álcool era evidente. Daniel estava visivelmente embriagado, fato que mais tarde seria confirmado por exames periciais, que apontaram um nível elevado de álcool em seu organismo. Em determinado momento daquela madrugada, já no dia 27 de outubro, Daniel entrou no quarto principal da casa. No local dormia Cristiana Britz, mãe da aniversariante. O que aconteceu ali, dentro daquele quarto, seria o estopim de uma tragédia anunciada. Daniel tirou fotos ao lado de Cristiana enquanto ela dormia e enviou as imagens para um grupo de amigos em um aplicativo de mensagens. Nas conversas, ele fazia comentários em tom de deboche, insinuando uma situação que não correspondia à realidade. Para ele, aquilo parecia uma brincadeira imprudente. Para os donos da casa, seria interpretado como uma afronta inaceitável. Pouco tempo depois, Edson Britz, marido de Cristiana e pai de Alana, descobriu a presença de Daniel no quarto. A reação foi imediata e violenta. Edson alegou que o jogador teria tentado cometer um ato grave contra sua esposa. Essa versão, no entanto, jamais seria comprovada de forma consistente. A partir desse momento, a situação saiu completamente do controle. Daniel passou a ser agredido dentro da própria casa. Socos, chutes e empurrões se sucederam enquanto ele era arrastado de um cômodo a outro. Outras pessoas que estavam na residência se envolveram direta ou indiretamente nas agressões. O clima era de pânico, gritos e ameaças. Mesmo ferido e desorientado, Daniel implorava para que parassem. Testemunhas relataram que ele pedia para não ser morto, mas seus apelos não surtiram efeito. A violência se prolongou por minutos que pareceram intermináveis. O jogador, já quase inconsciente, foi colocado no porta-malas de um carro. Ainda vivo, Daniel foi levado para uma área rural afastada, conhecida como Colônia Mergulhão. O local, escuro e isolado, parecia escolhido para garantir que ninguém testemunhasse o que estava prestes a acontecer. Foi ali que a sequência de agressões chegou ao seu ponto mais cruel. Horas depois, um morador da região caminhava por uma estrada de terra quando percebeu manchas de sangue no chão. Ao seguir o rastro, encontrou o corpo de um homem caído em meio ao mato. A cena era tão impactante que até policiais experientes ficariam abalados ao chegar ao local. A identificação do corpo não foi imediata. Daniel estava sem documentos e apenas um detalhe específico permitiu o reconhecimento: as cicatrizes nos joelhos, resultado de cirurgias realizadas ao longo de sua carreira no futebol. Assim, confirmava-se que o jogador havia sido a vítima de um crime marcado por extrema violência.
Enquanto a notícia começava a se espalhar e o país tentava entender o que havia acontecido, dentro da casa da família Brits, outra história começava a ser construída. Uma versão que nos dias seguintes entraria em choque direto com as provas reunidas pela investigação. Com a confirmação de que o corpo encontrado pertencia a Daniel Correia Freitas, a investigação da Polícia Civil avançou rapidamente. Enquanto o país ainda tentava assimilar a brutalidade do crime, os primeiros sinais de que algo estava sendo encoberto começaram a surgir dentro da casa da família Brits. Edson Brits, pai da aniversariante, demonstrou uma frieza que chamou a atenção dos investigadores. Poucas horas após o corpo ser localizado, ele entrou em contato com familiares de Daniel para prestar condolências, fingindo desconhecer completamente o que havia acontecido. Alana Brits, por sua vez, enviou mensagens afirmando que Daniel havia deixado a residência sozinho durante a madrugada, sem explicar para onde iria. Essas versões, no entanto, começaram a ruir rapidamente. A polícia descobriu que Edson utilizou um celular que não estava em seu nome para realizar algumas ligações, o que levantou suspeitas imediatas. Para os investigadores, tratava-se de uma tentativa clara de dificultar o rastreamento das comunicações feitas após o crime. Pouco depois, imagens de câmeras de segurança revelaram um encontro entre Edson e outras pessoas que estavam na casa naquela noite. O grupo se reuniu em um shopping da região. Segundo a investigação, o objetivo do encontro era alinhar uma única narrativa para ser apresentada à polícia. Todos deveriam afirmar que Daniel havia ido embora por conta própria, seja a pé ou por transporte por aplicativo. Além disso, o celular de Cristiana Brits foi levado a uma assistência técnica sob a alegação de defeito no microfone. Para os investigadores, a real intenção era apagar mensagens, chamadas e possíveis provas que comprometeriam a versão apresentada pela família. A narrativa de que Daniel teria tentado cometer um ato grave contra Cristiana começou a ser questionada com mais intensidade. Testemunhas afirmaram não ter ouvido gritos ou pedidos de ajuda. Os exames toxicológicos também indicaram que o jogador estava em um estado avançado de embriaguez, o que colocava em dúvida sua capacidade física de oferecer qualquer ameaça real. Com o aprofundamento das perícias, surgiram novos elementos que enfraqueciam ainda mais a tese da defesa. Conversas encontradas nos celulares revelaram conflitos no casamento de Edson e Cristiana, além de pesquisas feitas por ela na internet que contradiziam a imagem de uma relação estável que o casal tentou apresentar inicialmente. Diante do volume de provas, Edson Brits acabou se entregando e confessou participação direta no crime. Mesmo assim, insistiu que agiu movido por um suposto sentimento de proteção à família. A arma utilizada nunca foi localizada, o que reforçou a suspeita de ocultação deliberada de provas. Durante o processo, vieram à tona detalhes sobre o estilo de vida de Edson, conhecido como Juninho Riqueza, que ostentava carros e motos de alto valor. Algumas dessas propriedades levantaram suspeitas e passaram a ser investigadas por possíveis ligações com outros crimes. Cristiana e Alana também foram presas inicialmente, acusadas de colaborar para a ocultação do crime e de não agir para impedir o desfecho trágico. O caso ganhou enorme repercussão nacional por envolver um atleta conhecido, uma família de classe média e uma sequência de mentiras cuidadosamente arquitetadas. O São Paulo Futebol Clube, time ao qual Daniel ainda era vinculado, prestou apoio à família do jogador, arcando com despesas do funeral e garantindo os salários até o fim do contrato, assegurando o sustento da filha pequena que Daniel deixou. Após anos de espera, o julgamento finalmente aconteceu. Em uma sessão acompanhada de perto pela imprensa e pelo público, o juiz anunciou as sentenças. Edson Brits foi condenado a mais de 42 anos de prisão por homicídio e outros crimes relacionados ao caso. Alana Brits recebeu pena superior a 6 anos de reclusão, sendo presa imediatamente após o julgamento. Cristiana Brits foi condenada por crimes de menor gravidade e obteve o direito de recorrer em liberdade.
Assim, chegava ao fim um dos casos mais chocantes da história recente do país. Daniel Correia, um jovem atleta com futuro promissor, teve sua trajetória interrompida de forma brutal em uma noite que começou como celebração e terminou em tragédia. O caso deixou uma marca profunda na sociedade brasileira e levantou debates sobre violência, excesso, julgamentos precipitados e a tentativa de justificar o injustificável. Uma história que permanece como alerta de até onde o falso senso de honra pode levar. Se você acompanha conteúdos como este e quer continuar recebendo histórias reais investigadas com profundidade, inscreva-se no canal agora, deixe seu like e ative o sino de notificações. Seu apoio é fundamental para que mais casos como este continuem sendo contados.